Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, até o final desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra que é perfeita, que ela nos orienta, nos instrui, Senhor, nos dá direção, nos corrige quando inclinamos para um caminho ou para o outro. O Senhor é poderoso para nos guiar, o teu Espírito Santo por trás de nós nos diz, este é o caminho, andai por ele, e a palavra do Senhor, ela nos direciona, ela nos dá um norte, nos dá direção, e que assim seja nessa manhã, que o teu Espírito Santo, com poder e graça, ministre aos nossos corações, e que Cristo, nosso Senhor, seja glorificado em tudo que fizermos aqui ainda, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmão, chegamos ao trecho, estamos percorrendo essa epístola de Tiago, e chegamos a talvez aquele trecho que é o mais conhecido e talvez o mais polêmico, em que Tiago fala sobre fé e obras. Esse trecho da epístola de Tiago é tão polêmico e gera tanta discussão, especialmente entre nós protestantes, especialmente de linha reformada. Para você ter ideia, que o grande reformador Martinho Lutero, que foi um grande homem de Deus, um homem que teve grande importância na história da igreja, que em 31 de outubro de 1517 afixou lá na capela de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, denunciando uma série de abusos da igreja católica da época. Esse homem brilhante, um doutor em teologia, um homem piedoso, um homem de oração, ele também tem seus erros, como todos nós, e certa feita ele ficou tão incomodado com esse trecho de Tiago em especial, com a forma como Tiago trabalha as obras, que ele chegou a chamar a epístola de Tiago de uma epístola de palha. Mas mais à frente, contam os estudiosos que Lutero se retratou e entendeu que Tiago também tem o seu papel nas Escrituras e que, ao falar sobre aqui as obras, a importância das obras na vida do cristão, Tiago não está brigando com Paulo. Paulo não fala uma coisa, por exemplo, em Romanos 4, quando ele fala sobre Abraão, que não possa se harmonizar com que Tiago diz aqui, e é isso que veremos essa manhã. Isso também é uma vantagem de nós pregarmos, chamamos de pregação expositiva, que é você expor todo um trecho da Escritura. Não podemos nos furtar a partes difíceis. Eu não tenho o direito de chegar para você, gente, eu vou pregar Tiago todo, mas como essa parte é um pouco difícil, eu vou pular direto para o capítulo 3, que ele fala da língua. É muito mais fácil falar da língua, você não fazer fofoca, do que falar sobre fé e obras. Não, temos que pregar toda a Escritura, irmãos. E é isso que traz saúde para a igreja, assim eu creio e assim eu procuro fazer. Mas como harmonizar fé e obras? Tiago, como vemos aqui nas mensagens anteriores, essa já é a 6ª mensagem dessa série, eu recomendo que você entre no YouTube depois e ouça as anteriores, para ir afixando melhor no seu coração os ensinos dessa epístola tão preciosa e tão prática. Alguns chamam de o Provérbios do Novo Testamento, tamanha praticidade de temas que surgem aqui,
Tiago fala de perseverarmos em meio à provação, de pedirmos a Deus sabedoria em meio às provações, de não darmos privilégio aos ricos na igreja por terem posses, mas tratarmos as pessoas de forma igual. Tiago fala sobre a língua de forma breve, voltará a falar no capítulo 3, e quando chega aqui, ele está falando sobre fé e obras. O reverendo Augusto Nicodemos, num comentário muito bom sobre esse livro, ele fala que obras em Tiago, principalmente, tem a ver com atos de obediência à vontade de Deus. E obras, quando Paulo fala lá em Romanos 4, são obras que poderiam nos levar à salvação. São coisas diferentes, como a gente vai ver aqui ao longo dessa mensagem. Mas voltando ao texto bíblico, versículo 14, olha o que diz aqui a epístola. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Ele faz uma pergunta para a nossa reflexão. E talvez você pense, esse assunto talvez fosse importante nos dias de Tiago. Lembra do contexto, já falei isso aqui? Tiago possivelmente escreveu sua carta para judeus cristãos, e os judeus naquela época que se convertiam ao cristianismo, muitas vezes eram lá abandonados por suas famílias, e ao perderem suas famílias, muitas vezes perdiam suas profissões, perdiam seus bens, perdiam seu sustento, e muitos judeus que já eram um povo menosprezado no Império Romano, já era um povo que passava por dificuldades, aqui ao se converterem ao cristianismo, passavam por dificuldades muito maiores, e muitos que talvez fossem alvo da epístola de Tiago, fossem judeus pobres, passando dificuldades, e aqui Tiago levanta essa questão, e talvez você pense, isso se aplica aos dias de Tiago, talvez se aplique aos dias de Lutero da Reforma Protestante, mas nos nossos dias será que se aplica? Eu creio que sim, irmãos, porque é muito comum, especialmente no meio evangélico brasileiro, de pessoas crerem que basta você fazer uma confissão, basta você falar que é cristão, basta dizer que tem fé. Não, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho Deus no meu coração. Você talvez já tenha ouvido alguém falar isso para você. Não, eu não preciso ir para a igreja, não. Deus está comigo, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso fazer o que vocês fazem. Eu tenho Deus no meu coração, Jesus está comigo. O que essa pessoa está falando? Ela está falando que tem fé. E o que Tiago está confrontando? Que simplesmente dizermos que temos fé em Cristo não basta. Talvez você fale, mas a Bíblia não fala, se com a tua boca confessares Jesus, com os seus lábios confessar que Jesus é o Senhor, Romanos 10, 8 e 9, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sim, a Bíblia fala isso, que com a boca se confessa para a salvação, mas essa confissão precisa vir acompanhado de algumas coisas. Não basta falarmos que somos cristãos, não basta dizermos, eu sou crente. Como alguém disse, não basta ter Jesus no peito, nada contra quem usa blusas com versículos bíblicos, é uma forma até de você, de repente, reforçar a palavra para a sua família. Né, Luciano? Abençoado, assim, não tem problema nenhum você dizer que é abençoado. Mas não basta, como alguém disse, né, andar com Jesus no peito, tem que ter peito para andar com Jesus. É um jargão que alguém criou e é interessante. Não basta falarmos que somos cristãos, não basta falarmos como evangélicos, temos todo o jargão, o evangeliquez, irmos para a igreja, nos vestirmos como cristãos, ouvirmos músicas gospel e não vivermos de acordo com o evangelho. É isso que Tiago está falando aqui. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé? Não, eu tenho fé. Jesus está comigo, eu tenho Deus no meu coração. Mas não tiver obras. Será que essa fé pode salvá-lo? E eu, seguindo o exemplo do nosso querido diácono Valquir, que trouxe uma mensagem muito abençoada, inclusive, na nossa vigília, teve o desafio aí de pregar no meio da madrugada, irmãos. Isso aí é um desafio, e conseguiu vencer o desafio. Louvado seja Deus, assim como o pastor Walter trouxe uma mensagem muito abençoada, e como muitos irmãos têm sido usados por Deus para nos abençoar aqui na igreja, em muitos ministérios, dividido em 3 pontos. Primeiro, um mau exemplo de uma fé morta. Depois, um chocante exemplo de uma fé sem obras. E, por último, 2 exemplos de fé e obras. Então, primeiro, versículos 14 a 17, um mau exemplo de uma fé morta. Segundo, versículos 18 e 19, um chocante exemplo de uma fé sem obras. E terceiro, 2 exemplos de fé e obras. Então, primeiro, um mau exemplo de uma fé morta. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã, só chamar atenção para um detalhe, irmãos. Desculpe me interromper, mas alguns nos acusam de sermos machistas, de que o cristão ele faz distinção entre homens e mulheres, e às vezes porque nós enfatizamos o papel do homem e o papel da mulher no lar e também na igreja, que Deus instituiu papéis específicos para o homem, e o homem tem muito mais responsabilidade
por estar no governo, tanto da igreja quanto do lar, nesse sentido do que a mulher tem muitas demandas, mas o homem precisa assumir suas responsabilidades, e por vezes somos acusados de machismo, de alguma coisa assim, por destacarmos que a Bíblia estabelece papéis distintos para o homem e para a mulher, tanto na família quanto na igreja. Mas nós vemos que Tiago, escrevendo aqui, ele não fala somente um irmão, mas também uma irmã. Isso para a gente pode passar desapercebido, mas para aquela cultura, irmãos, que a mulher era muito desprezada, que a mulher muitas vezes não era nem contabilizada, às vezes falava, tinha 3.000 homens, e mulheres, não, tinha 3.000 homens, mulher está aí, tem a mulher também, tem criança, mas homem tinha 3.000. Naquela cultura, o simples fato de Tiago falar, se um irmão ou uma irmã, ou seja, colocando a irmã passando necessidade na igreja, deve ser assistida, assim como o irmão. Não é o fato dela ser mulher que ela deve ser desprezada ou ser menos assistida. Para a gente pode parecer muito óbvio, mas na cultura, especialmente escrevendo talvez para judeus, isso é muito marcante que Tiago fale assim, se um irmão ou uma irmã, ou seja, se um homem ou uma mulher, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessidade do alimento diário, as coisas mais básicas, vestimentas e alimento. Aquilo que Jesus fala lá em Mateus 6,24, tem gente que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que está escrito lá? Não, não é isso que está escrito lá, não. Jesus não fala todas as coisas vos serão acrescentadas, mas ele diz todas estas coisas. O que são estas coisas? São o que ele acabou de dizer, a comida, a bebida e a vestimenta. Então, Jesus em Mateus 6, a partir do versículo 25, ele fala, não vos ansieis com o dia de amanhã. Aí ele fala para olhar os lírios dos céus, as aves dos campos, e ele fala que Deus ia prover a vestimenta, a comida e a bebida. E aí depois ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que estas coisas? Comida, bebida e vestimenta vos serão acrescentadas. Tem muito crente falando, não, eu vou buscar Deus, que Deus vai me dar um carro novo, vai dar um monte de coisa. Não é isso que Jesus está falando, não. E aqui Tiago toca num ponto interessante, que Jesus nos promete prover a comida, a bebida e a vestimenta, e aqui Tiago nos mostra que o instrumento que Deus usa muitas vezes é a igreja. Então, quando a gente ouve Mateus 6,33, a gente pensa assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas me serão acrescentadas. Ok, mas talvez o irmão que está ao seu lado precisa que esse texto se aplique na vida dele, e o instrumento que Jesus vai usar vai ser você. Para que, pela sua vida, todas estas coisas, vestimenta, comida e bebida, sejam acrescidas ao irmão que está ao seu lado. E é isso que Tiago está falando. E ele fala, então, se um irmão ou uma irmã estiver precisando daquilo que Jesus nos prometeu lá no Sermão do Monte, comida, bebida e vestimenta, que ele fala do alimento diário e da falta de roupa. E olha a reação do crente. Olha a reação do crente que na língua está cheia de Jesus, mas olha como ele reage no verso 16. E um de vocês lhe disser, vão em paz, só falou faltar, paz do Senhor, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem. Olha que coisa bonita, né? Vai em paz, meu irmão. Ah, estou precisando de roupas. E às vezes as pessoas naquela época não tinham um básico, irmãos. Não tinham um mínimo. Não tinham uma capa para se vestir, para se cobrir, para se proteger do frio. E é o crentão que tem, de repente, um monte de versículo na ponta da língua, que é o religioso lá, chega e fala, vai em paz. Deve falar até com uma aura assim de espiritual, vai em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, o Senhor vai te prover, Deus é poderoso para providenciar para você, e você tem o alimento, você tem a vestimenta, vê o irmão ou a irmã passando necessidade, falou, vai em paz. Olha o que Tiago diz, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, verso 16, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, o que Tiago está condenando é uma fé puramente verbal. Você fala que crê em Cristo, você fala, mas na hora que precisa tomar uma atitude de cristão, você fala, vão em paz. Você não despreza, não distrata o irmão, deixa de falar, mas fala, vai lá, segue o teu caminho. Então, é um mau exemplo, um exemplo de uma fé morta. Jesus fala sobre isso de uma forma muito aguda, irmãos. Vá comigo em Mateus capítulo 25. Eu citei o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 25. Uma leitura um pouquinho longa, mas eu acho importante nós lermos. Mateus 25, a partir do versículo 31.
Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, e enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, vocês não me deram de comer, e tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então o ensino de Jesus já nos mostra, e talvez você pense: então nós vamos ser salvos por fazer caridade aos irmãos? Eu creio que não, porque a gente precisa harmonizar a Bíblia. Senão veremos Jesus se contradizendo, né, como o diácono Marcos citou aqui nas aulas que ele tem ministrado. Eu te convido a ficar conosco para depois do culto, para a aula da escola dominical, que tem sido muito esclarecedora sobre o pentecostal reformado. E ele citou um texto de João 6, em que Jesus fala que o Pai deu a ele aqueles que serão salvos. Nós cremos que a gente precisa harmonizar a Bíblia. E como é que a gente harmoniza isso aqui? Eu creio que aqueles que foram salvos, foram verdadeiramente alcançados pelo Espírito Santo, tiveram seu coração de pedra trocado por um coração de carne, como diz Jeremias, receberam o dom do Espírito Santo, foram constrangidos pelo Espírito, não verão um necessitado passando à sua porta, uma pessoa realmente necessitada, especialmente alguém do seio da igreja, um irmão ou uma irmã, e deixarão isso por isso mesmo, e vão falar: vão em paz, tratem de aquecer e se comer, tipo assim, se vira. E aí no grande dia, nós talvez venhamos a nos surpreender ao saber que, como vimos aqui na parábola, que nós teremos auxiliando uma pessoa aqui e outra ali, com uma roupa, com um alimento, com uma visita em sua enfermidade, em sua prisão, talvez alguém preso por fidelidade ao Evangelho. Estaremos ali junto ao próprio Senhor. O Senhor estava conosco naqueles momentos. João também ecoa esse ensino. Vai em 1 de João, capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira de João 3, a partir do versículo 16. 1 de João 3, do 16. É muito bonito esse versículo, é 1 de João 3,16. João 3,16, eu sempre falo isso para te ajudar a guardar. Lembre-se de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí 1 de João 3,16, olha o que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Até aí parece muito com João 3,16, né? Só que olha a continuação do versículo: portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí João faz uma analogia muito parecida, uma ilustração com o que Tiago faz, versículos 17 e 18. Irmãos, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade.
Então não adianta falar, irmão, eu te amo, a paz do Senhor, você é tão precioso. Como é precioso, aquela música maravilhosa que cantamos, irmão, estar bem junto aqui, e na hora que o irmão tem uma necessidade verdadeira, nós não ajudarmos. É isso que Tiago fala, é isso que vemos lá no ensino do próprio Senhor Jesus, e aqui em Tiago. Então, voltando a Tiago, ele nos dá um mau exemplo de alguém que sabe de um irmão passando necessidade, e às vezes você pode querer ajudar alguém, se tiver dúvida, procure a liderança da igreja, porque a gente também precisa ter discernimento, porque, infelizmente, nessa minha caminhada de mais de 20 anos na igreja, a gente vê que se aproximam, às vezes, oportunistas que querem se valer da boa vontade do irmão. Então, a gente precisa ter discernimento e, às vezes, até para ajudar, às vezes não, certamente até para ajudar, a gente precisa depender do Espírito Santo, porque eu já vi muita coisa, irmãos. Se você quiser perguntar depois ao diácono Valquí, porque quem trabalha na igreja da freguesia, por exemplo, que é uma igreja que fica aberta o dia inteiro, tem funcionários, tem um horário de expediente, surgem muitas situações que não se enquadrariam nisso aqui, de pessoas realmente necessitadas, especialmente irmãos da fé, mas às vezes surgem situações. O que a gente costuma fazer, na semana estávamos pintando na igreja, chegou um rapaz com um sotaque diferente, aí ele se identificou como argentino, disse que a esposa é venezuelana, que eles estavam em Roraima, passando uma necessidade, vieram aqui para o Rio de Janeiro, que eles têm parentes, conseguiu um emprego, mas começou a trabalhar agora, estava sem necessidade, a gente tinha alguns alimentos, a gente doou para eles, ele agradeceu, convidamos para estar na igreja, ele até falou que talvez viesse hoje à noite, vamos ver, mas se não tem como avaliar, não tem como eu puxar uma ficha da pessoa e tudo, eu prefiro, na dúvida, ajudar, mas se você tiver como, for uma coisa mais frequente, alguém que você conheça, às vezes tem situações que a sua ajuda vai ser dizer um não, irmão. Tem gente que você vai, ou você vai dizer, como já fizemos aqui no Anil, e também é feito na freguesia, que a sua ajuda vai ser dar um trabalho. Estou precisando de dinheiro, que não sei o quê, estou sem trabalho. Tem aquele terreno imenso lá do estacionamento da freguesia. Às vezes o pastor Roberto, o pastor Leandro fala, tá bom, vem aqui amanhã às 7h30 da manhã para capinar isso aqui. Aí se o cara quiser trabalho mesmo, o cara chega. Tem gente que chega até antes. Não, quero trabalhar. Aí você vê que a pessoa realmente quer trabalhar, quer se esforçar. Se for um oportunista só querendo dinheiro, nunca mais volta. Então, às vezes a gente precisa de discernimento também para ajudar. Mas não fechemos o nosso coração, porque uma fé só de palavras, uma fé só verbal, uma fé que só fala que quem crê em Cristo, que crê no Evangelho, mas na hora de vivenciar, de estender a mão, é uma fé morta. É o que Tiago diz aqui no verso 17, fechando esse primeiro ponto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. O reverendo Augusto Nicodemos fez uma analogia que eu achei muito interessante, com uma árvore. A árvore, nós não vemos a seiva correndo lá no interior, né? Ela, com as suas raízes, ela vai puxando. Eu não entendo de biologia, minha mãe que é a bióloga aqui, mas você tem aquela seiva correndo no interior da árvore, e o que nós vemos? O caule, os galhos, as folhas e os frutos. Os frutos são visíveis, mas a seiva que está correndo lá no caule não é. Então, o reverendo Augusto Nicodemos faz uma analogia interessante. A fé é como se fosse essa seiva. Ela está lá e você não vê. E as obras são um fruto. Então, você tem que ter fé em Jesus Cristo, você tem que crer nele, para dar um fruto realmente para a glória de Deus. E aí todos vão ver o fruto. Agora, a seiva ninguém está vendo. Então, se você tem seiva, se a árvore está viva, ela tem que dar fruto, irmão. Se a árvore realmente está viva, no tempo dela, ela vai dar fruto. Então, se uma árvore não está dando fruto, é que ela não está viva. E é isso que ele diz, se a fé não tem obras, e aí não é obra para a salvação, mas é uma obra que ateste que ali é uma vida que realmente ama o Senhor e ama o próximo, essa árvore está morta. Agora, se a seiva da fé em Jesus Cristo corre naquela árvore, os frutos vão aparecer. Então, primeiro ponto, um mau exemplo de fé, a pessoa que chega à igreja e vê alguém necessitado, vai em paz, trate você mesmo de se vestir, de se aquecer e de comer, dá teu jeito. Segundo exemplo, é pior ainda, um chocante exemplo de uma fé sem obras. Veremos aqui um exemplo terrível, irmãos, que talvez se não tivesse na Bíblia a gente jamais pensasse, de alguém que tem fé, mas não tem obras. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Tiago faz aqui como se fosse um diálogo, você quer chamar de diatribe, é como se fosse um diálogo imaginário, um combate aqui, um embate. Diz assim, versículo 18, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Olha que interessante. Isso aqui está no coração do que Tiago está falando. Mostra aí a tua fé sem obras, ou seja, a árvore que tem o caule, mas não dá fruto. E eu, pelos frutos, vou mostrar que aqui dentro dessa árvore tem uma seiva viva, ou seja, pelos frutos da minha vida, pelas obras que eu manifesto para a glória de Deus, você vai ver que eu tenho uma fé verdadeira.
Mostra-me a sua fé, eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Não é que eu tenho obra ou fé. O combate aqui não é obra contra a fé, é fé verdadeira contra a fé falsa. Então, eu com a minha vida, com as minhas obras, eu vou mostrar que dentro de mim é uma fé viva e operante no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele dá um exemplo muito chocante, irmão. Às vezes passa desapercebido aos nossos olhos no versículo 19. Você crê que Deus é um só? Algo fundamental para os judeus daquela época e para nós também. Deus é um só. Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios, o próprio Satanás, eles sabem quem é Deus. Eles têm uma fé, entre aspas, mas uma fé sem obras. Então, um exemplo chocante. Quando alguém chegar para você, se você tiver coragem ou intimidade para alguém falar para você, não, mas você está traindo a tua esposa, você está roubando as pessoas, você está sonegando, você está fazendo... Não, mas eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, mas você está fazendo tudo errado, você está matando os outros, está dando volta, não está honrando ninguém, está fazendo tudo errado. Não, mas eu tenho fé. Aí você pode falar no amor para essa pessoa, você tem fé? Sabe quem tem fé igual a você? Crê em Deus, crê em Jesus? O diabo e os demônios. Eles têm essa mesma fé que você. Eles creem, mas não têm obras. É isso que o Tiago está falando. Chocante, né? Mas é o que a Bíblia diz, irmãos. Os demônios sabem quem é Deus. Os demônios sabem que eles estão condenados e a sua condenação está chegando. Eles sabem que Deus é todo-poderoso, eles sabem que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles não têm obras. Então, aquele que simplesmente com seus lábios fala, não, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, eu sou amigo de Jesus. Alguém chegou a dizer, né, o cara lá de cima, como se pudesse a gente se referir a Deus dessa forma tão irreverente. Não, eu e Deus estamos assim, ó. Está agindo igual os demônios, que sabem quem é Deus, mas não vivem obras de alguém que realmente crê que Jesus é o Senhor. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então não tenhamos a fé dos demônios. A fé de alguém que sabe quem é o Senhor, mas não vive para a glória dele. Como muitos em nossos dias, irmãos. É até um desafio para a evangelização. Ontem tivemos um grupo evangelizando, aí você vai evangelizar, não, já creio em Deus. Não, já aceitei Jesus. Tem gente que está até na rua bebendo, às vezes está num bar bebendo, enchendo a cara, fazendo um monte de besteira. Não, já sou até batizado, já fui salvo, está tudo certo para mim. Você pode falar, sabe quem crê em Jesus também, mas vive de um jeito totalmente diferente do que Jesus quer? Os demônios. A pessoa talvez abra um olho assim, que é isso? Que você está me chamando de demônio? Não estou te chamando de demônio, não. Estou falando que a Bíblia diz que se nós falamos que cremos em Deus, fazemos muito bem. Mas se não vivemos, estamos fazendo igual os demônios, que os demônios creem e tremem, mas não vivem para a glória de Deus. Então, um exemplo chocante. E para concluir, 2 exemplos de fé e obras. Ele fala de um mau exemplo na igreja, primeiro ponto, de alguém que vê alguém em necessidade e fala, vai em paz. E ele fala, essa fé sem obras é morta. O segundo exemplo, que é mais chocante, dos demônios que creem e tremem, assim como alguns, e não vivem para a glória de Deus. E o terceiro exemplo são 2, Abraão e Raabe. Versículo 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Isso é importante. Então, será que Abraão foi justificado pelas obras e não pela fé? Eu creio que o que o Tiago está querendo dizer aqui é que as coisas concorrem. Porque antes de Gênesis 22, vem Gênesis 15 e Gênesis 17, o que acontece? Em Gênesis 15 e Gênesis 17, Deus faz aliança com Abraão. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que a sua descendência seria muito numerosa. Então, Deus chama Abraão, Abraão crê em Deus, isso lhe é imputado para a justiça, como está lá em Gênesis 15, Paulo cita em Gálatas. Então, Abraão creu em Deus, Abraão entrou em aliança com Deus, e aí lá no capítulo 22, Deus chama Abraão para oferecer seu filho Isaque, e Abraão creu em Deus e foi fiel até o fim, levou Isaque para o sacrifício, e no último momento Deus proveu um cordeiro, Deus proveu o animal para que Isaque não fosse sacrificado. Vai em Hebreus capítulo 11, volte aí na sua Bíblia, um livro apenas, a chamada de Galeria da Fé, Hebreus 11, a partir do versículo 17.
Hebreus 11, 17. Pela fé, lembra que esse é o capítulo da fé, que fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, que sem fé ninguém pode agradar a Deus, versículo 6, e aqui no versículo 17 diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que o quê? Acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Ele acolheu, ele creu em Deus, ele teve fé. Versículo 18, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, e de onde também figuradamente o recebeu de volta. Curioso que o autor aos Hebreus fala uma coisa que a gente conhece aqui por ele, que Abraão tinha fé até que se ele tivesse que sacrificar seu filho, Deus teria poder para ressuscitar Isaque dentre os mortos, para que a sua promessa fosse cumprida. Abraão creu em Deus. Abraão tinha uma fé tão poderosa que ele obedeceu mesmo aquela ordem que parecia loucura e levou o seu filho e sabia que se ele tivesse que ir até o fim, Deus teria poder para ressuscitar Isaque, para que as promessas de Deus se cumprissem a Abraão. Isso é fé. Então o que Tiago está falando? Não é que Abraão foi justificado pela fé no sentido de que ele, pelas obras, que ele fez as obras e agora Deus falou, você agora tem uma aliança comigo, você agora é chamado amigo de Deus. Não, Abraão creu em Deus. Isso foi imputado a ele como justiça. E as suas obras confirmaram que ele era alguém que confiava em Deus, a ponto de que, se tivesse que morrer o seu filho, ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo para que as promessas de Deus se cumprissem. Isso é fé, irmão. Fé não é o que muitos dizem hoje, você sair determinando e querer que cumpra tudo do jeito que você quer. Fé é você confiar em Deus em qualquer circunstância, obedecer a Deus em qualquer circunstância e crer que ainda que seu filho venha a morrer, Deus tem poder para ressuscitá-lo para cumprir suas promessas. Isso é fé. E não que se você declarar as palavras mágicas, seu filho nunca vai morrer, você nunca vai ficar doente, nunca vai passar por dificuldade. Não é essa a fé que a Bíblia nos ensina. Então, voltando lá para Tiago, volte lá para a sua Bíblia. Versículo 23. Tiago 2, 23. E se cumpriu a Escritura que diz, Abraão creu, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, o que justificou Abraão foi que ele creu. E isso está em total consonância com o que Paulo ensina. E Jesus também fala sobre isso, e João, como já vimos também nas aulas que temos tido, versículo 24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Você fala, e agora? É justificado pelas obras ou pela fé? Talvez uma tradução mais precisa aqui seria que a obra acompanha uma fé verdadeira. Nós cremos que somos salvos pela fé, mas não pela fé sozinha. O que isso quer dizer? Aquele que realmente foi salvo tem que manifestar boas obras. A gente não vai poder manifestar obras para sermos salvos. Por quê? Mas se eu fizer um monte de coisa, Deus não vai me aceitar? Não. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia, como diz Isaías. Então, por mais que você se esforce, mais que você tente cumprir toda a lei, nós somos pecadores e em algum momento você vai falhar. E sendo Deus santo, poderoso, a mínima falha da gente já seria suficiente para Deus nos condenar. Então, não tem como nos salvarmos pelas obras, porque nós somos pecadores, irmãos. Em algum momento a gente vai falhar e teremos motivo para sermos condenados por Deus. O único que não falhou, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que nos justifica. Nós, crendo nele, recebemos a justiça dele e ele recebe os nossos pecados. Essa troca bendita para nós, que custou tão caro ao nosso Senhor, é o que nos justifica. Agora, uma vez que fomos salvos, nós temos que manifestar boas obras, irmãos. Uma vez que nós nos dissemos discípulos de Jesus, uma vez que nós dissemos crentes no Senhor, crentes no Evangelho, a gente tem que buscar viver uma vida que glorifique a Deus. A gente tem que fugir da maldade, a gente tem que fugir da impureza. A gente tem que amar a palavra de Deus, amar a oração, amar a comunhão, amar estar junto com o povo de Deus. Voltando a dizer da nossa vigília, como foi bom, que alegria, irmãos. O louvor parecia que não ia acabar, né? A gente louvando, adorando ao Senhor, e deu 1, e deu 2, e 3, e 5 horas da manhã, o pessoal louvando com alegria, cansados, né? A gente vê os olhinhos assim, já meio marejando, mas felizes, irmãos, que nós amamos estar na comunhão, amamos estar na presença do Senhor. Então, as obras não nos justificam, mas elas têm que acompanhar aquele que verdadeiramente é crente em Jesus Cristo. E o segundo e último exemplo, Raabe, versículo 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Aí você fala, e agora? Raabe foi justificada pelas obras. Se você for lá em Josué 2, eu não vou ler por causa do tempo, mas sugiro que você leia depois. Ela acolheu os espias e depois fez com que eles saíssem por um lugar seguro,
e pudessem retornar à sua missão. Talvez você passe. Mas a Raabe fez uma boa obra e por isso foi justificada. Mas sei lá em Josué 2 você vê que ela creu no Senhor. Por que ela fez aquilo? E aqui, irmãos, o tempo não é favorável, mas aqui daria para fazer só uma pregação sobre isso. Porque os povos da antiguidade tinham uma prática que era chamada de interdito. Eu já falei isso num jejum aqui. Que era o seguinte: toda a primeira conquista numa terra era totalmente consagrada aos deuses. Então, um povo chegou numa terra, a primeira batalha, a primeira cidade conquistada era completamente destruída, totalmente destruída, todos os habitantes mortos, tudo destruído e tudo consagrado ao interdito, ou seja, tudo interditado para a entidade, para os deuses daqueles povos. E foi isso que aconteceu em Jericó. Só que o Deus de Israel, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus vivo e verdadeiro, ainda no interdito, ele abre uma porta para a misericórdia. Porque Raabe creu e foi poupada, irmãos. No interdito ninguém era poupado. E aí eu penso, se outros de Jericó, assim como Raabe, crescem e falassem: eu sei que o Senhor os tirou do Egito e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que vocês vão vencer essas batalhas, crescem no Deus de Israel, também seriam poupados. Aí você começa a ver um sinal da graça, lá na destruição de Jericó. Porque o nosso Deus, mesmo na destruição, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus amoroso, e Ele abre a porta, como Ele abre para nós dia após dia, para nos achegarmos a Ele. O sistema de sacrifício de Israel, levítico, alguém paga o preço por você, um animal recebe os seus pecados e você é livre, apontando para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Isso é graça, isso é misericórdia, irmãos. Precisamos abrir nossos olhos para enxergar a graça e a misericórdia de Deus também no Antigo Testamento. Então, Raabe creu. Raabe não simplesmente falou: não, vou guardar esses caras aqui. Ela creu que os israelitas, que Deus daria Jericó na mão de Israel, que Deus destruiria Jericó, e ela quis se poupar, mas primeiro ela creu. E aí ela agiu. E assim devemos ser nós também. Nós cremos e então agimos como filhos de Deus. 2 exemplos de fé. Abraão creu em Deus, fez uma aliança com Deus, e depois foi ao extremo de oferecer seu filho, sabendo, como vimos em Hebreus, que Deus tinha poder para ressuscitá-lo dentre os mortos. Raabe creu ao ouvir a notícia do Deus de Israel, do povo que vinha do Egito, caminhando pelo deserto, do poder de Yahvé. E ela creu, e ela agiu como alguém que cria, e assim ela foi poupada. E entrou para a história do povo da aliança, do povo de Deus. E também Raabe é citada em Hebreus, capítulo 11, na Galeria da Fé, essa mulher, que não era do povo da aliança, mas foi inserida na videira verdadeira. Hebreus 11, 30 e 31. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Olha que eles chamam os de Jericó de desobedientes. E assim como Raabe, eles podiam crer em Yahvé, podiam se render a Yahvé, e poderiam ser poupados, como Raabe foi. Esse é o Deus que nós servimos. Então, a nossa fé tem que ter obras. Ah, mas então tem que ser salvo pelas obras? Não, porque você não vai ter obras suficientes. É igual um pagamento. Você passa ali na Barra da Tijuca, tem umas concessionárias de carros importados, né? Aí você vê uns carros ali, né? Dá medo só de chegar perto, não passa nem... Se tiver que passar na calçada, passa um pouquinho de longe, só de encostar naquele... Só arranhar uma lanterna daquela, deve ser um fígado. Aí você vê assim... Legal, aquele carro bonito. Aí se alguém te convidar, entra para ver o carro, olha que bonito, dá uma voltinha nele. Legal, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso. Isso aqui está fora das minhas posses, muito fora. Carro de 200 mil, 300 mil, tem carro de 1 milhão. É totalmente fora da realidade, não só da minha, mas da esmagadora maioria da população brasileira. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Por que eu vou ver aquilo ali? Nós não tínhamos dinheiro, irmãos, para pagar a nossa salvação, porque nós somos pecadores. Nós precisávamos que alguém intercedesse por nós. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora que nos chamamos pelo nome dele, a nossa árvore tem que corre a seiva da fé em Jesus Cristo, tem que dar fruto para a glória de Deus. Os frutos variam. Tem gente que dá muito fruto aos olhos dos homens, tem gente que aos olhos dos homens não dá fruto nenhum, mas dá fruto de joelhos, orando, intercedendo, que dá muito fruto que ninguém vê. Nem sempre os frutos são tão visíveis, mas nós temos que dar fruto. Não adianta confessar com os lábios e não manifestarmos a misericórdia do Senhor no nosso dia a dia. Eu concluo essa mensagem com a conclusão do capítulo.
Falamos do exemplo do Augusto Nicodemos, da árvore que tem uma seiva, que é a fé, que ninguém vê, está escondida dentro da árvore, mas que dá um fruto que é visível, que são as obras. E Tiago aqui faz uma ilustração interessante também no verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você vai no sepultamento, você vê um corpo esticado numa pedra, o corpo está lá. É a pessoa que há dias atrás estava viva, mas não está mais viva. Não tem mais vida ali. Assim a fé também, que não manifesta obras, está morta. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que nós temos uma fé viva no Senhor, uma fé vibrante, uma fé de alguém que realmente crê que Jesus Cristo é o Senhor, mas que se manifesta em boas obras. Quem crê que as obras salvam, muitas vezes fica numa montanha russa de sentimentos, entre o orgulho, quando faz tudo certo, eu mereço ser salvo porque eu sou muito bom. Aí quando dá um vacilo, eu mereço ser condenado porque eu sou muito ruim. Não há como fazermos obras suficientes para sermos salvos. Mas uma vez que fomos salvos, precisamos manifestar obras que mostrem que somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Precisamos orar, clamar ao Espírito Santo para nos capacitar, que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Vamos orar. Os irmãos vão servir a ceia, já podem vir. A ceia do Senhor, ela nos lembra que nós não fomos salvos pelas obras, mas porque um justo morreu em nosso lugar, que um justo pagou o preço por nós, porque o justo morreu pelos pecadores, e assim nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos, faça a sua oração.